Artigo 61. As entidades educacionais a que se refere o artigo 213, bem como as fundações de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei, que preencham os requisitos dos incisos 1º e 2º do referido artigo e que, nos últimos 3 anos, tenham recebido recursos públicos, poderão continuar a recebê-los, salvo disposição legal em contrário. Artigo 62. A lei criará o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, nos moldes da legislação relativa ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, Senac, sem prejuízo das atribuições dos órgãos públicos que atuam na área. Artigo 63. É criada uma comissão composta de 9 membros, sendo 3 do Poder Legislativo, 3 do Poder Judiciário e 3 do Poder Executivo, para promover as comemorações do centenário da Proclamação da República e da promulgação da primeira Constituição Republicana do país, podendo, a seu critério, desdobrar-se em tantas subcomissões quantas forem necessárias. Parágrafo único. No desenvolvimento de suas atribuições, a comissão promoverá estudos, debates e avaliações sobre a evolução política, social, econômica e cultural do país, podendo articular-se com os governos estaduais e municipais e com instituições públicas e privadas que desejem participar dos eventos. Artigo 64. A imprensa nacional e demais gráficas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, promoverão edição popular do texto integral da Constituição, que será posta à disposição das escolas e dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que cada cidadão brasileiro possa receber do Estado um exemplar da Constituição do Brasil. Artigo 65. O Poder Legislativo regulamentará, no prazo de 12 meses, o artigo 220, parágrafo 4º. Artigo 66. São mantidas as concessões de serviços públicos de telecomunicações atualmente em vigor, nos termos da lei. Artigo 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. Artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Artigo 69. Será permitido aos Estados manter consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias gerais ou advocacias gerais, desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham órgãos distintos para as respectivas funções. Artigo 70. Fica mantida a atual competência dos tribunais estaduais até mesmo seja definida na Constituição do Estado, nos termos do artigo 125, parágrafo 1º, da Constituição. Artigo 71. É instituído, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30/06/97 e 01/07/97 a 31 de dezembro de 1999, o Fundo Social de Emergência, com objetivo de saneamento financeiro da Fazenda Pública Federal e de estabilização econômica, cujos recursos serão aplicados prioritariamente no custeio das ações dos sistemas de saúde e educação, incluindo a complementação de recursos de que trata o parágrafo 3º do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, benefícios previdenciários e auxílios assistenciais de prestação continuada, inclusive liquidação de passivo previdenciário, e despesas orçamentárias associadas a programas de relevante interesse econômico e social. Parágrafo 1º. Ao fundo criado por este artigo não se aplica disposto na parte final do inciso 2º do parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição. Parágrafo 2º. O fundo criado por este artigo passa a ser denominado Fundo de Estabilização Fiscal a partir do início do exercício financeiro de 1996. Parágrafo 3º.
O Poder Executivo publicará demonstrativo da execução orçamentária, de periodicidade bimestral, no qual se discriminarão as fontes e usos do fundo criado por este artigo. Artigo 72. Integram o Fundo Social de Emergência. Inciso 1º. O produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre pagamentos efetuados, a qualquer título, pela União, inclusive suas autarquias e fundações. Inciso 2º. A parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, decorrente das alterações produzidas pela Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e pelas leis números 8.849 e 8.848, ambas de 28 de janeiro de 1994, e modificações posteriores. Inciso 3º. A parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o parágrafo 1º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a ser de 30%, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas da Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988. Inciso 4º. 20% do produto da arrecadação de todos os impostos e contribuições da União, já instituídos ou a serem criados, excetuado o previsto nos inciso 1º, 2º e inciso 3º, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º. Inciso 5º. A parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que se refere o inciso 3º deste artigo, a qual será calculada nos exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1º de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1º de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante aplicação da alíquota de 75%, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza. Inciso 6º. Outras receitas previstas em lei específica. Parágrafo 1º. As alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos 3º e 5º aplicar-se-ão a partir do 1º dia do mês seguinte aos 90 dias posteriores à promulgação desta emenda. Parágrafo 2º. As parcelas que tratam os inciso 1º, inciso 2º, 3º e 5º serão previamente deduzidas da base de cálculo de qualquer vinculação ou participação constitucional ou legal, não se lhes aplicando o disposto nos artigos 159, 212 e 239 da Constituição. Parágrafo 3º. A parcela de que trata o inciso 4º será previamente deduzida da base de cálculo das vinculações ou participações constitucionais previstas nos artigos 153, parágrafo 5º, 157, inciso 2º, 212 e 239 da Constituição. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos recursos previstos nos artigos 158, 2º e 159 da Constituição. Parágrafo 5º. A parcela dos recursos provenientes do Imposto sobre Renda e Proventos de qualquer natureza, destinada ao Fundo Social de Emergência, nos termos do inciso 2º deste artigo, não poderá exceder a 5 inteiros e 6/10% do total do produto da sua arrecadação,